Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o conteúdo do capítulo 6 do livro de vocês. Vamos iniciar, tá? E vamos passar aí algumas aulas trabalhando ele. E a partir de agora nós vamos estudar a América, que é o tema central da série de vocês, tá, pessoal? América, e hoje nós vamos ficar mais voltado para a parte física, para a parte dos recursos naturais. E dois desses recursos são os recursos do relevo, que é um recurso natural, e a hidrografia, tá bom? Bom, para iniciar falando de América, nós precisamos saber o significado do nome, né? A origem do nome América. Então, ó, segundo relatos históricos, o nome América advém de uma homenagem feita a um explorador alemão chamado Américo Vespúcio. O que acontece? Ele era um explorador daquele período, né? Lá do período das conquistas do Novo Mundo, no Novíssimo Mundo. Então, mas não foi Cristóvão Colombo que descobriu a América. Mas o que acontece? Cristóvão Colombo chegou à América, mas quando ele volta para a Europa, ele não deu como descoberta a América, né? Um novo mundo. E sim, ele achava que era a Índia, né? As Índias, as terras das Índias. Então, quando Américo Vespúcio faz essa exploração, ele volta e é ele quem vai dizer, olha, é um novo mundo, é um novo continente, tá? É uma nova rota. Então, por isso, Américo Vespúcio, esse nome, América, é em homenagem a Américo Vespúcio, que foi ele quem intitulou e que o nosso continente era um continente novo, tá? Então, por se tratar de um continente com grande extensão norte e sul, a América apresenta uma grande variação em todo o seu território. Possuindo uma área de 42.560.270 km², o continente americano é o segundo maior continente da Terra, ocupando 28% das terras emersas, ficando atrás apenas do continente asiático. Olha aí, a gente pode observar no mapa em que aqui do lado esquerdo no mapa olha, da América do Norte até a América do Sul, tá? E também podemos observar os outros continentes aí, né? A América, a Oceania, a Ásia e também a África. Geograficamente, a América é dividida por duas grandes porções, a América do Norte e a América do Sul, unidas por uma estreita faixa de terras denominada de Istmo ou América Central. Então, olha, a América Central, ela vai ser o istmo, ela é definida como um istmo, porque o que é o istmo, que já está dizendo aí, que é uma estreita faixa de terra que liga um território a outro. Então, uma grande massa territorial a outra grande massa de terra, tá bom? Então, a América Central, ela vai ser um istmo. E o que é istmo? É uma pequena faixa de terra, uma estreita faixa de terra que liga um território a outro, tá? E a outra característica da América Central é a presença também insular. O que é insular, região constituída por ilhas, tá? Então, ela é o retrato da América Central por ser uma região istma e insular,
tá bom? Então, temos aí a América do Norte, que tem também bastantes características peculiares, né? Onde temos o Canadá e os Estados Unidos lá em cima, e mais embaixo o México, que também faz parte da América do Norte na divisão geográfica, e a América do Sul, que é onde o Brasil está localizado aí, tá? América do Sul com vários outros países, Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela e dentre outros. A América, a sua localização. Então, o continente americano, ele se localiza, quando fala em parte climática, ele está localizado em todas as zonas climáticas, menos na zona polar antártica, tá? Então, ele se localiza na polar, na tropical e na temperada, que eu trouxe esse mapinha aí, que dá pra gente ver exatamente as zonas, tá bom, pessoal? Olha aqui do lado. Os oceanos que banham o continente são a oeste, aqui à esquerda do mapa, é o Oceano Pacífico, a leste o Oceano Atlântico e ao norte o Oceano Glacial, que a gente vai ver aqui na próxima imagem, que vai dar para ver nitidamente aí os oceanos que banham aí a nossa América, tá? Olha só, o Oceano Pacífico, o Atlântico e lá em cima, tá? Na parte mais fria, na parte que tem as temperaturas mais amenas, lá o Oceano Glacial Ártico, desculpa. Então, devido ao seu formato comprido, praticamente dividido ao meio pela linha do Equador, o relevo do continente americano avança ao norte até ao Alasca, território norte-americano, chegando assim ao Oceano Ártico, região de temperatura extremamente baixa, tá? Lá próximo lá do Canadá. Então, a América do Norte, falando da parte do relevo, a oeste encontramos um relevo bastante acidentado e encontramos as maiores altitudes, relacionada ao dobramento recente. Esta é uma das regiões geologicamente instáveis, apresentando abalos sísmicos e fenômenos vulcânicos como os geysers e os vulcões. Tio, o que são os geysers? São aquelas nascentes eruptivas que geralmente a gente vê em desenhos animados, mas aquela como se for acontece de verdade uma erupção de água, tá? Uma água termal. E também nessas regiões existe bastante incidência das atividades vulcânicas. Por quê, gente? Porque ela se localiza em uma área de encontro de placas, tá? Da placa Nazca com a placa sul-americana, tá bom? Então, que acaba gerando aí essa grande atividade vulcânica. Desde aqui da América do Sul até a América do Norte, nessa faixa do lado da Cordilheira dos Andes até lá em cima no Canadá, nessa zona aí oeste do Canadá, existe aí uma grande nível de atividade sísmicas, tá? À medida que nos deslocamos a leste, as altitudes vão diminuindo, até atingirmos a que foi formada por um processo de deposição de sedimentos. Deposição de sedimentos, pessoal, é a acumulação de sedimentos, seja por água da chuva, seja pelo vento, vai acumulando sedimento e vai formando uma nova paisagem, tá? Então, aí eu trouxe esse mapa que dá pra gente ver exatamente o que eu falei aí, né? Que deslocando para a leste, que é a direita no mapa, as altitudes elas vão diminuindo, tá? Olha, então aqui, tá vendo que à direita vai se formando as planícies, à esquerda existe aí a presença das montanhas, tá? Avançando para a direção a leste, as altitudes aumentam novamente e temos os Montes Apalaches, formados
por dobramentos antigos, ou seja, montanhas que sofreram com processos erosivos e que possuem altitudes médias ou baixas. Após ultrapassar essa elevação dos Apalachianas, veremos uma planície litorânea banhada pelo Oceano Atlântico. Então, aqui nessa imagem a gente dá para observar muito bem essa questão aqui desse mapa, os Apalaches, né, que está nessa setinha aqui, e logo à frente a região da planície litorânea, tá? Os Apalaches, ele é considerado um planalto mais de dobramentos antigos. Por quê? Porque ele já sofreu um processo de erosão. O que acontece? Quando uma montanha ou um determinado pico ele sofre um grande processo de erosão, ele não vai ter uma altitude tão elevada, ele vai ter uma altitude mediana e vai ser considerado um planalto, tá? Que isso acontece aqui no Brasil. Temos a presença de planaltos. Na verdade, nós não temos a presença de grandes montanhas, porque todo o território brasileiro está localizado em uma área de dobramentos antigos. Por quê? Porque se fosse de dobramentos modernos, que a gente vai encontrar na América do Sul, ali na Cordilheira dos Andes, que é lá do Chile, nós vamos observar que lá vai acontecer, né? Vai ter bastante incidência de montanhas com picos altíssimos, tá bom? Bom, pessoal, América do Norte na parte da hidrografia. Então, no Canadá, encontramos uma grande quantidade de lagos originados pelo aquecimento gradual das temperaturas e derretimento das geleiras. Porém, no extremo norte, os rios mantêm-se congelados. Então, eu trouxe aí algumas imagens de alguns lagos que lá no Canadá tem inúmeros lagos que são atrativos turísticos, tá? E esses lagos são resultados exatamente desse derretimento das geleiras, tá? Lembrando que o Canadá está lá nessa zona polar, em que tem temperaturas baixíssimas, e nas áreas mais abaixo, né? As áreas mais a norte, elas são áreas congeladas. E quando vai descendo mais a sul, elas são áreas que o rio, né, que as geleiras vão descongelando e formando esses lindíssimos lagos aí, que são grandes atrativos turísticos lá do Canadá. Inclusive o Canadá, país de primeiro mundo, país com uma qualidade de vida altíssima, tá? Um IDH altíssimo, tá? E que é um país também que existe aí políticas públicas até para atrair imigrantes para lá, por conta que o país tem uma baixa quantidade de habitantes, tá? Uma baixa densidade demográfica. No oeste dos Estados Unidos, encontramos o Rio Colorado e o internacionalmente conhecido Grand Canyon, que é o Grande Canyon, né, em português. Mas o mais conhecido, né, Grand Canyon. Vários rios nos Estados Unidos têm suas nascentes nas montanhas rochosas e correm em direção à planície central, desaguando no Golfo do México. Olha só essa formação desse Grand Canyon. Pessoal, quando esse Grand Canyon, ele não foi formado da noite para o dia, é um processo de erosão muito longo, que faz parte disso a água, o vento, tá? E também o movimento das placas, que faz com que ajude a soerguer essas rochas, tá bom? Então,
ao ajudar a soerguer essas rochas, acaba elevando o nível de velocidade da água, né? A vazão ali daquela água, que faz com que desgaste aquela rocha e acabe formando esses lindos cânions, tá? E aqui é a imagem do Golfo, que fala aí, né, que vários rios dos Estados Unidos têm suas nascentes nas montanhas rochosas e correm diretamente para a direção à planície central, que deságua no Golfo do México. O Grand Canyon, algumas imagens a mais aí do Grand Canyon, que são grandes rochas erodidas, né? Cânions são vales profundos com encostas quase verticais que podem se estender por centenas de quilômetros e atingir cerca de 5.000 metros de profundidade. Também são grandes atrativos turísticos, pessoal, esses cânions. O transporte hidroviário é um importante meio de integração entre as economias canadense e estadunidense, pois reduz os custos dos deslocamentos de produtos comerciais. Então, lá na região entre os Estados Unidos e o Canadá, é bastante utilizado aí o transporte hidroviário, tá? Então, os navios, os barcos, tá? Falando de América Central, pessoal. O relevo da América Central apresenta suas maiores altitudes na região oeste, próximo ao Oceano Pacífico. Já a porção leste é composta por altitudes bastante modestas e planícies costeiras. Olha, até no mapa lá do Canadá, essa parte mais em marrom são as áreas com altitude mais elevadas, tá, pessoal? Então, essas são as áreas que vai ter aí a presença de algumas montanhas. Vai haver aí a presença de algumas montanhas justamente nessas áreas, tá? E aí, nessas áreas mais verdinhas, são as regiões planas, tá? São as planícies. Na parte insular, lembra o que é insular? Insular é uma região composta por ilhas ou a ilha em si, tá? Na parte insular encontramos diversas ilhas formadas por fenômenos vulcânicos, onde hoje existe algumas em plena atividade. O solo da América Central é intensamente aproveitado para a agricultura regional, especialmente no cultivo de frutas tropicais e de café para o mercado externo. Então, eu trouxe aí a área insular, que é essa à esquerda, e trouxe também para vocês, para deixar claro, uma imagem que mostra aí a parte istma, tá? A região istma, tá? Aqui circula exatamente a área insular, e o outro círculo, a América Central continental ou istmica. Aí, essa área aqui entre a área insular e a América Central, a região do Caribe, tá? O solo da América Central é intensamente aproveitado para a agricultura regional, especialmente no cultivo de frutas tropicais e de café para o mercado externo. Então, o que acontece, pessoal? Como várias ilhas são formadas através de atividades vulcânicas, a gente sabe que o relevo que é formado pela lava vulcânica que se solidifica, ela é bastante cultivável, bastante, como que eu falo que me fugiu a palavra, bastante fértil. Esse solo vulcânico é bastante fértil, tá? Então, eu trouxe aqui o mapa de agricultura que mostra, olha, os cultivos de banana, de café em Honduras, em El Salvador, Nicarágua, e essa é a região aí das Antilhas, região do Caribe, tá?
Toda essa região do Caribe, aquele mar lindo e maravilhoso. São áreas bastante visadas para o turismo, tá bom? E que tem aí uma grande produção da agricultura, que é o carro-chefe da economia da América Central. É constituída por rios de pequena extensão. A região montanhosa da América Central funciona como um divisor de águas. Os rios que nascem nessa região correm em direção ao Atlântico ou ao Pacífico. América Central, o Canal do Panamá, que é uma grande obra de engenharia que possibilita a passagem de navios entre o Oceano Atlântico e também o Oceano Pacífico. O Panamá é uma grande obra de engenharia que possibilita a passagem dos navios entre o Atlântico e o Pacífico. Desculpa que eu repeti a informação. Então, a América do Sul, que é onde que estamos localizados. O Brasil está localizado exatamente aí na América do Sul, tá, pessoal? O continente sul-americano apresenta elevações na parte oeste do continente, entre o choque da placa Nazca e a placa sul-americana. Se formou a Cordilheira dos Andes, justamente aí entre esse choque. Por quê? Porque a gente sabe que quando há o choque das placas, há um soerguimento daquele relevo, que forma aí a grande região dos Andes, da Cordilheira dos Andes. Essa região possui grande instabilidade sísmica, vulcânica e terremotos. Por se localizar em uma área de encontro de placas, obviamente vai ser uma região com grande incidência de atividades sísmicas, tá? Seguindo ao leste, encontramos a planície do Chaco, fazendo parte do Pantanal Mato-Grossense, e ao leste, próximo ao Oceano Atlântico, encontramos a Serra do Mar, Serra do Espinhaço e a Chapada Diamantina, montanhas antigas que sofreram um longo processo de erosão com altitudes baixas inferiores à da Cordilheira dos Andes. Como eu falei, aqui que falei da Chapada Diamantina, que já sofreu um grande processo erosivo, que são planaltos considerados na definição e classificação do relevo, são considerados planaltos. Por quê? Porque o Brasil possui um relevo antigo, tá? Com altitudes medianas. A imagem é um pouco em 3D aí, que dá pra gente ver mais ou menos a imagem só da América do Sul. Então, essa área que tá a seta aí é a região da Cordilheira dos Andes, exatamente a região de encontro da placa Nazca com a placa sul-americana, que vai soerguendo aí essas grandes montanhas. América do Sul, Cordilheira dos Andes. Entre o choque da placa Nazca e da placa sul-americana, formou-se a Cordilheira dos Andes. É a maior cadeia de montanhas do mundo em comprimento, tá, pessoal? Porque existe aí a outra cadeia de montanha enorme, que é lá na Ásia, tá? Cordilheira do Himalaia, né? Então, a cordilheira em comprimento, a maior é a Cordilheira dos Andes, tá? Em comprimento. Em norte da região sul, pega toda a América do Sul inteira. Sua altitude média gira em torno de 4.000 metros e seu ponto culminante é o pico do Aconcagua, com 6.962 metros de altitude. E algumas imagens aí da cordilheira. Existem alguns filmes baseados em fatos reais, existe até um filme que é de um avião que cai lá. É bem interessante, dá para ver mais ou menos como é esse território inóspito aí, tá? E olha aí a região do encontro da placa Nazca com a placa sul-americana, e é exatamente aí que se forma a Cordilheira dos Andes. América do Sul, aí mais imagem da Cordilheira dos Andes.
E aqui a imagem dos outros planaltos, da Serra do Mar, Serra do Espinhaço e a Chapada Diamantina, que é aqui na Bahia. Para alguns de vocês podem até conhecer, é muito linda. Então, a característica é de que de Planalto as suas vertentes, grandes vertentes inclinadas e um topo mais plano. Então, as chapadas, elas vão possuir uma altitude mediana por conta de ser um relevo de dobramentos antigos, né? Que já houve aí um grande processo, passou por um grande processo de erosão. América do Sul, a hidrografia. Como já vimos, a questão hidrográfica sofre grandes influências do relevo. A Cordilheira dos Andes, a oeste, vai ser a maior influência no caso sul-americano. Dessa forma, os grandes rios que compõem a rede hidrográfica da América do Sul correm, em sua maioria, para o Oceano Atlântico ao leste. Os rios que se deslocam em direção ao Pacífico e a oeste vão ser de pequenas extensões. Os principais rios são o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão e em volume d'água, o Orinoco, grande importância como via fluvial, Bacia do Platina, Bacia Platina, formado pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, com grande importância econômica na produção de energia. O Rio Paraná navegação pelos rios Paraguai e Uruguai. O Lago Titicaca, entre a Bolívia e o Peru. O Rio São Francisco, no Brasil, importante fonte para as populações que vivem na região árida do sertão, né, que é o rio mais importante aqui do Nordeste e que vocês aí, grande parte, vão conhecer, tá? Trouxe aí exatamente a exata localização de cada rio aí. Titicaca, Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio Uruguai, Rio São Francisco, lá no Nordeste, aqui no Nordeste, desculpa, Rio Amazonas e Rio Orinoco. Itaipu, as hidrelétricas de Itaipu, a hidrelétrica de Itaipu. Binancial, Itaipu Binacional. É a empresa que gerencia a maior usina hidrelétrica em funcionamento. E aqui na América, tá? E em capacidade de geração de energia no mundo. É uma empresa binacional, construída pelo Brasil e pelo Paraguai. Por isso, binacional. E se encontra na bacia do Rio Paraná. Ela era a maior hidrelétrica do mundo até, se eu não me engano, a China construiu a maior hidrelétrica hoje. Então, ela vai ficar em segundo. Mas aqui da América, ela continua sendo a maior, tá? Um grande potencial de produção hidrelétrica. Então, eu vou falar das vertentes que tem aí no livro de vocês também, né? Que as vertentes é a direção onde o rio vai desaguar. Na América temos 3 vertentes. Eu até já falei sobre elas, mas não tratando como vertentes, tá, pessoal? Falando do Rio Colorado, falando aí do Golfo do México, mas falando como vertente a direção onde o rio ele vai desaguar. Então, a vertente do rio, para onde o rio vai. Então, na América temos 3 grandes vertentes. 3 direções em que os rios vão, tá? É a vertente do Ártico, do Pacífico, Golfo do México e do Atlântico. Olha, elas estão aí, tem as exatas localizações dela aí nesse mapa. A do vertente do Antártico são rios que nascem nas montanhas rochosas ou no Planalto do Canadense e que desagam no oeste glacial ártico, permanecem congelados a maior parte do ano. Destaca o rio Mackenzie,
Rio Mackenzie, na verdade, né? Rio Mackenzie, que nasce no Grande Lago dos Escravos e percorre 4.200 quilômetros até chegar ao Oceano Glacial. Eu trouxe uma imagem. Vertente do Pacífico. Os rios dessa vertente são geralmente pequenos e encachoeirados. Quase sempre descem das altas montanhas do oeste do continente americano em direção ao oceano, destacando-se os rios Sacramento e Colorado. Essa aí é uma imagem do Rio Colorado, que tem, no Rio Colorado, que tem a presença lá do Cânion, tá? Do Grand Cânion. Vertente do Golfo do México. Diversos rios desaguam no Golfo do México, sendo que o principal deles é o Rio Mississippi. O Rio Mississippi nasce perto do Ganges, dos Grandes Lagos, e corre para o sul, atravessando a grande planície que leva o seu nome, né? Planície de Mississippi. Entre seus afluentes merecem destaque o Missouri, que a gente escuta falar bastante, tanto no Mississippi quanto no Missouri, o Rio Missouri, em vários filmes. Então, o Missouri da margem direita e o Ohio da margem esquerda. E aí uma imagem do Rio Mississippi. Vertente do Atlântico, essa vertente é a mais extensa e importante do continente por possuir o maior número de bacias. As duas maiores bacias do mundo, a Bacia Amazônica, do Rio Amazonas, e a Bacia do Rio Platina, que fazem parte dessa vertente. Lembrando que a Bacia do Rio Amazonas é a bacia maior do mundo, tá, gente? E aí eu trouxe uma atividade para vocês. Vocês vão elaborar 6 questões. 6 questões objetivas. Como é a questão objetiva? Questão de marcar. Bem elaboradas, bem feitas, tá? Então, vão elaborar 6 questões de marcar, 3 questões sobre o relevo e 3 questões sobre a hidrografia do continente americano. Vão me entregar no dia 16 de julho, na próxima quinta-feira, e vão as páginas para ajudar vocês para fazer a elaboração dessas questões são das páginas 198 à página 201, tá bom, pessoal? Obrigado e um beijo.